a guerra em torno do Irã pode entrar em uma fase muito mais perigosa. Além das notícias sobre o Estreito de Hormuz e o aumento das tensões, cresce o debate sobre uma ilha que pode ter papel mais relevante no conflito do que aparenta. Se a disputa for decidida lá, não será só mais uma pressão americana sobre Teherã. Será um teste que pode mudar muita coisa para ambos os lados e que pode não terminar da forma que muitos pensam hoje. Essa ilha se chama Kark, e no mapa não parece um lugar onde o destino de toda a guerra poderia ser decidido. Só que é exatamente por esse ponto que passa cerca de 90% das exportações de petróleo do Irã. Em outras palavras, se alguém quiser atingir o Irã, não de forma simbólica, mas de maneira realmente dolorosa, não precisa olhar apenas para bases militares, depósitos de mísseis ou rotas de comando, centros. Basta olhar para o lugar por onde Teherã ganha dinheiro, sem o qual todo o seu sistema de funcionamento seria muito mais difícil de manter. É por isso que Kark tem aparecido cada vez mais nos debates recentes sobre para onde esse conflito pode evoluir. E é aqui que esta guerra se torna algo mais do que apenas uma série de ataques e contra-ataques. Quem conquistasse um lugar assim não estaria apenas controlando a infraestrutura. Obrigado pela atenção. O fato de que de repente se fala mais sobre esta ilha não é coincidência. Nos Estados Unidos, surgiram especulações de que, se Washington quisesse aumentar a pressão sobre o Irã, sem uma grande invasão terrestre, uma das opções poderia ser justamente atingir sua artéria petrolífera. Essa possibilidade também é mencionada publicamente por Keith Kellogg, ex-enviado especial de Trump para a Rússia e Ucrânia e general aposentado, que afirma que Kark tem tanta importância para o Irã que sua perda ou isolamento seria devastador. Obrigado pela atenção. Teria impacto maior que muitos ataques militares convencionais. E Donald Trump também não descartou a apreensão do petróleo iraniano, o que só reforçou a impressão de que o petróleo já não é um tema secundário, mas sim um dos principais eixos de toda a questão. Obrigado, pois um motivo semelhante pôde ser visto também na Venezuela. Ao agir contra o regime de Nicolás Maduro no início do ano, os Estados Unidos oficialmente deram outra justificativa, mas Trump afirmou abertamente que grandes petrolíferas americanas iriam ao país para extrair petróleo. Por isso, muitos veem as ações dos Estados Unidos contra o Irã sob a ótica da energia e do controle de recursos naturais, não só pela lógica militar. Além disso, chegam novas notícias do Estreito de Hormuz. A Reuters informou que Donald Trump alertou o Irã para remover imediatamente quaisquer minas, caso as tenha colocado lá, e segundo ele, o exército americano já destruiu embarcações ligadas ao armazenamento de minas. Ao mesmo tempo, ainda não existem relatos confirmados de que o Irã realmente já tenha minado o estreito. E isso é o que importa. Ainda não está claro se um lado já iniciou um plano específico e o outro apenas reage a isso. Estamos em uma fase em que cada vez mais tensão, ameaças e testes de limites vermelhos estão se acumulando em torno do petróleo, do transporte e dos pontos estreitos no Golfo Pérsico. E, em um momento assim, até uma pequena ilha começa a parecer muito maior do que realmente é. Se a luta por Kark realmente se tornasse realidade, se saísse dos bastidores para o mundo real, isso não significaria automaticamente uma única operação simples, após a qual tudo estaria resolvido. Há várias possibilidades. Pode ser uma tentativa de bloqueio, um esforço para cortar a ilha da exportação segura de petróleo. Pode ser uma série de ataques ao terminal e à infraestrutura ao redor. No cenário mais extremo, pode ser uma tentativa de controlar diretamente essa área por um tempo. Por isso, é importante não imaginar como um desembarque de filme em que um lado ergue a bandeira e tudo se decide. Se algo assim realmente começasse, seria um confronto perigoso e multifacetado, no qual não bastaria agir com força, mas também manter a pressão, lidar com a retaliação e controlar toda a área ao redor. E aqui chegamos ao ponto de por que não seria certo que esse tipo de cenário
terminasse necessariamente a favor dos Estados Unidos. Kark não é só economicamente valioso, mas também um local que o Irã defenderia totalmente. Obrigado pela atenção. Quanto mais se fala que cerca de 90% das exportações de petróleo do Irã passam justamente por esta ilha, mais claro fica que Teherã não trataria sua defesa como um fronte secundário. E se a isso se somasse mais tensão no Estreito de Hormuz, onde já crescem as preocupações com minas e ataques ao transporte, toda a região poderia rapidamente se transformar em uma mistura de operação militar, choque econômico e escalada regional. Obrigado pela atenção. O fato de que justamente Kark é a chave para encurralar o Irã não significa de forma alguma que esse tipo de jogo teria um vencedor claro. Muito pelo contrário. Quanto mais importante é essa ilha, maior é. Obrigado pela atenção. E é justamente aqui que se mostra por que Karg não é mencionado apenas como um alvo militar, mas como um lugar que poderia mudar toda a lógica desta guerra. Se a ilha fosse seriamente ameaçada, o Irã não estaria lidando apenas com um golpe simbólico ou uma interrupção temporária. A Reuters, citando o JP Morgan, afirmou que se os Estados Unidos e Israel neutralizassem ou tomassem Karg, as exportações praticamente parariam e a produção poderia cair para cerca da metade. E quando percebemos que cerca de 90% das exportações de petróleo do Irã passam justamente por Kark, fica claro porque essa ilha começa a ser vista como um ponto que pode ser muito mais decisivo do que alguns ataques no continente. Para Teherã, isso não seria apenas uma complicação militar, mas um golpe direto no dinheiro que mantém o Estado e o regime funcionando. E isso não termina por aí. Quanto mais Kark estiver ameaçada, maior será a chance de o conflito se espalhar ainda mais para o Estreito de Hormuz, por onde passa cerca de 1/5 do fornecimento mundial de petróleo e gás. A Reuters já mostrou nos últimos dias que o transporte de petroleiros em Hormuz praticamente parou após o início dos ataques e que os mercados reagem de forma extremamente sensível só com a ideia de que esse corredor possa ficar sob ainda mais pressão. Por isso, a luta por Kark não seria apenas uma questão de saber se o Irã obrigado pela atenção. Seria uma disputa sobre quem vai manter, ou ao contrário, desestabilizar um dos nós energéticos mais importantes do mundo. Nesse momento, não se trata apenas do Irã, dos Estados Unidos ou de Israel, mas também dos preços do petróleo, do transporte mundial e da tensão nos mercados, que podem reagir antes mesmo do disparo decisivo ser feito. Mas é justamente aqui que precisamos parar para considerar uma coisa importante. O Irã já está enfrentando problemas com a exportação, porque o transporte pelo Estreito de Hormuz está seriamente comprometido após a recente escalada, e a Marinha dos Estados Unidos admitiu que escoltas seguras para os petroleiros atualmente não são viáveis. Em outras palavras, Teherã já sente hoje como é quando sua rota do petróleo começa a se fechar, mesmo antes de alguém atingir diretamente Kark. E é por isso que essa ilha é um tema ainda mais sensível. Não é só sobre o Irã exportar algo hoje. Também é sobre saber se o país manterá sua principal via de exportação até a situação melhorar, ou se perderá até a chance de retomar as exportações. E esse é o momento em que um pequeno ponto no mapa continua, se tornando um nó estratégico com impacto muito além das fronteiras do Irã. Se a pressão sobre Kark aumentasse, não seria só mais um episódio de retaliação militar. Seria um recado de que, nesta guerra, não está mais em jogo apenas prestígio, dissuasão ou ataques simbólicos, mas sim quem vai atingir o outro no dinheiro, na logística e na capacidade de suportar um conflito prolongado. Do ponto de vista do Irã, portanto, a defesa de uma ilha dessas não seria apenas a defesa de um terminal, mas a defesa da própria capacidade de continuar no jogo. Para Estados Unidos ou Israel, isso pode ser uma forma de pressão aparentemente menor que uma invasão, mas com possíveis consequências ainda mais graves. Por isso é importante falar de Kark com cautela. Não como uma operação concluída, e muito menos como um alvo fácil, mas como um lugar onde pode ficar claro se esta guerra está caminhando para uma escalada ainda maior ou para uma tentativa de quebrar o inimigo através de seus grupos mais sensíveis. No entanto, quanto mais a atenção se concentrar em Kark, maior será o risco de que o conflito se espalhe ainda mais por todo o Golfo Pérsico.
O Irã provavelmente não veria essa pressão como um ataque isolado a uma única ilha, mas sim como uma tentativa de atingir sua artéria econômica mais sensível. E nesse momento, a resposta não precisaria ocorrer só perto de Kark. É muito mais provável que Teherã procurasse uma maneira de aumentar o custo de toda a operação em uma área mais ampla. É exatamente por isso que as últimas notícias de Hormuz são tão importantes, onde surgiram informações sobre a possível colocação de minas navais e onde Trump respondeu com ameaças duras. Mesmo que essas notícias ainda estejam sendo confirmadas, e mesmo que o Irã no final não chegue ao ponto de fechar completamente o fluxo, só a possibilidade de tal ação já mostra o quão perigoso seria levar o conflito ainda mais perto do local por onde passa. E é exatamente aqui que fica claro porque uma possível batalha por Kark não seria apenas um teste da força americana, mas também um teste de até onde o Irã está disposto a ir quando sente que sua própria sobrevivência está ameaçada. Se Teherã sentisse que está perdendo o controle sobre um ponto-chave de exportação, poderia tentar ampliar a pressão para que o problema não fosse apenas dele, mas de todos ao redor. Ou seja, não apenas dos Estados Unidos e de Israel, mas também do transporte marítimo, países vizinhos, mercados e grandes compradores de petróleo. E nesse momento, já não seria apenas uma questão de alguém conquistar ou defender a ilha. Resta saber se um conflito local não acabaria se tornando um caos maior, sem controle de ninguém. Por isso, quando se trata de Shargul, vale a pena pensar não só no que a sua perda significaria para o Irã, mas também em que tipo de reação isso poderia desencadear em toda a região. E com isso chegamos ao último grande ponto, digamos assim. Sharg não é importante apenas porque é por lá que o Irã exporta petróleo. Ele também é importante porque, no momento em que Hormuz já está paralisado, Sharg se torna um símbolo da questão. O que realmente restará ao Irã se a pressão aumentar ainda mais? Já está claro hoje que o transporte pelo estreito está significativamente prejudicado após a escalada, os mercados estão nervosos e qualquer nova notícia sobre minas, ataques ou ameaças imediatamente afeta os preços do petróleo. Numa situação dessas, não se trata mais de um único exemplo, de uma única ilha e muito menos de um único país. Trata-se de toda uma cadeia, que começa com a exportação iraniana, passa pelo Estreito de Hormuz e termina nos postos de gasolina, no seguro dos navios, nos custos das empresas e na política das grandes potências, que não podem se dar ao luxo de um choque energético prolongado. É exatamente por isso que Sharg é um tema tão forte. Não porque já esteja claro hoje que uma operação decisiva está sendo preparada lá, mas porque o simples debate sobre essa ilha já mostra para onde o conflito está se movendo. Menos para gestos simbólicos e mais para a questão de quem vai atingir o outro financeiramente, na logística e na capacidade de resistir. Se a guerra passar a ser decidida pelo petróleo, Sharg deixará de ser apenas um nome no mapa. Pode se tornar um lugar onde ficará claro se o Irã consegue suportar a pressão sobre sua artéria mais sensível, ou se o conflito avançará para uma fase em que não se trata apenas de bombas e mísseis, mas da sobrevivência econômica de todo o regime. Por isso, nesse assunto, o mais sensato é focar em uma coisa só. Não fingir que a decisão já foi tomada, mas também não deixar de perceber que o debate está claramente avançando. Sharg não é mencionado hoje porque seria algum detalhe exótico no mapa. Ele é mencionado porque, em um momento em que Hormuz já está sob pressão extrema e Washington discute abertamente petróleo, escoltas e até possível minagem, está se tornando cada vez mais claro onde estão os pontos mais fracos e, ao mesmo tempo, mais sensíveis de todo o conflito. A Reuters tem mostrado exatamente essa imagem nos últimos dias. Sharg como principal nó de exportação do Irã, Hormuz como artéria paralisada da energia mundial e os avisos americanos de que, se o Irã for ainda mais longe, a resposta pode ser dura. Portanto, não se conclui que uma batalha por uma ilha esteja prestes a acontecer. A conclusão é que só o fato de se falar sobre esse tipo de cenário já revela muito sobre a direção em que a guerra está indo. Menos ataques simbólicos e mais foco na logística, no abastecimento e na sobrevivência econômica. E se o conflito realmente começar a se decidir nesses pontos, Sharg pode ser um dos lugares onde ficará claro se o Irã conseguirá suportar a pressão sobre sua artéria mais sensível
ou se a região entrará em uma fase ainda mais perigosa, na qual não ficará claro apenas quem vai ganhar vantagem, mas nem mesmo quem conseguirá controlar as consequências. Se você gostou do vídeo, ficarei muito grato pelo like e não se esqueça de se inscrever para não perder os próximos vídeos nos quais estou trabalhando. Apoie meu trabalho agradecendo e para ajudar o vídeo a alcançar mais pessoas, clique em recomendar. Obrigado!